Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 22 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Essa pobre viúva, na sua indigência, ofertou tudo o que tinha para viver. Mais uma vez, esse mês de novembro nos lança na partilha dos bens, que desenvolveremos melhor na primeira semana do Advento. Ninguém está liberado dessa partilha, nem os pobres, como mostra essa viúva. Ela não deu o supérfluo, mas o necessário, tudo o que tinha, nada mais lhe sobrava, nem para comprar um pão. Jesus a aponta como exemplo para todos os fiéis, todos os que leem o Evangelho e acreditam nele. Como podemos dar o que nos custa? Que o Espírito Santo nos ajude a sermos sinceros e a renunciar às nossas justificações que anulam a ordem de Deus. Sem mais desculpas, possamos partilhar o que temos com os pobres. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta pobre viúva deu tudo o que possuía para viver. Como é forte esta frase e, sobretudo, esta escolha. Muitas vezes meditamos sobre este trecho e a liturgia continuamente o coloca debaixo dos nossos olhos, porque não se trata de compreendê-lo somente com a cabeça, mas de encarná-lo na vida. Por isso, nunca acabaremos de nos perguntar: eu consigo ser igual a esta viúva? Parece quase uma irresponsabilidade dar as últimas moedinhas. O que sobra para os filhos que estão chorando no seu colo? O que irão comer? Mas a palavra do Evangelho está aí, clara. Esta pobre viúva deu tudo, não ficou com nada. Não lhe sobrou nem uma moedinha para comprar um pedaço de pão. Essa palavra não diz: a pobre viúva tinha 10 moedinhas e deu 2 para o templo. Não. A palavra diz que tinha 2 moedinhas e deu as 2 como oferta para o templo e ficou sem nada. Nesse sentido, ela deu bem mais que os ricos, que jogavam o supérfluo. Essa pobre viúva jogou a sua vida toda em Deus. Jogou-se a si mesma em Deus. Porque daqui para frente ela não podia contar nem com as últimas 2 moedinhas. Essa é a atitude que Jesus espera dos seus discípulos, de cada um de nós. Dar tudo que temos para viver. Dar a nossa própria vida, jogar a nossa vida em Deus. Esta pobre viúva tirou do que não tinha. Deu tudo o que ela possuía, deu tudo o que tinha para viver. Com este gesto, ela diz para nós 3 coisas. A primeira é que a Deus não se dá o supérfluo, mas o necessário. Temos que dar a Deus o que é vital e não o que não precisa. A segunda é que quando nos entregamos a Deus, não podemos ficar calculando muita coisa. Devemos nos jogar em Deus e basta.
confiar totalmente no nosso Pai querido do céu. A terceira é que também os pobres são chamados a doar de sua pobreza, mas doar. Não precisa esperar ser ricos para doar. Quem não vive com esta atitude não conseguirá nunca tocar Deus, tocar e experimentar o seu amor de Pai. Vamos dedicar alguns momentos para que cada um de nós possa se colocar na pele desta pobre viúva e sentir o que ela sentia, tentar entender o que ela pensava, nos colocar na pele dela. Concretamente, dar tudo para Deus significa dar o meu tempo para Deus. Não ter mais tempo para mim, colocar o meu tempo a serviço do amor. Precisa ouvir o Espírito Santo para entender bem o que isso significa para cada um de nós na prática. Qual é o meu tudo que eu devo dar para Deus? Qual é o tudo que Deus espera de mim? Uma coisa é clara, irmãos, o tudo não é somente uma esmola, o tudo não é somente o dízimo. E seria triste que tivesse alguém que ainda não aprendeu a dar o dízimo na Missão Belém, ou que ainda não fez um apadrinhamento do Haiti. O tudo faz parte do meu essencial, tudo o que eu tenho para viver, tudo o que é questão de vida ou de morte. Qual é o meu tudo que preciso dar para Deus? Para fazer como esta viúva que se lançou totalmente em Deus, se abandonou, se confiou totalmente ao seu Pai do céu. Seguramente Deus não deixou desamparada essa viúva. Jesus, o Filho de Deus encarnado, a viu e nunca mais a deixou. Se você doar 2 moedinhas para Deus, Deus te dá 2.000. Não há dúvida sobre isso. O próprio Jesus falou claramente: o cêntuplo nessa terra e o paraíso na vida futura. Irmãos, fazer o que essa pobre viúva fez é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos apegados às nossas seguranças humanas mais do que a nossa unha à carne que está embaixo.
É difícil se abandonar totalmente em Deus, mas pelo menos podemos nos acostumar a dar algo que nos custa. Quem ainda não fez um apadrinhamento do Haiti pode fazer isso, logo, sem pensar que depois o dinheiro não vai ser suficiente para passar o mês. Viver na fé, partilhar. É bom saber que por vários meses as nossas crianças do Haiti não comeram carne porque o dinheiro dos apadrinhamentos não era suficiente para comprar a carne, nem frango, porque eram caríssimos ali. Hoje, comem carne uma vez por semana. O que significa partilhar? Quem ainda não aprendeu a dar o dízimo, o faça, porque senão estamos mais atrasados do que no Antigo Testamento. Quem acha que não tem tempo, procure fazer voluntariado, procure se entregar e verá que o tempo aparece. O importante é fazer nós a agenda e não deixar que a avalanche da vida nos arraste barranco abaixo. Tudo isso deve nos custar, porque muito custou a esta pobre viúva dar tudo o que ela tinha para viver. Se o nosso dar não custa, não é dar. O que nada custa, nada vale. Se não custa, significa que estamos dando às sobras, mas não a nós mesmos. Por exemplo, pense, quando você doa as roupas que estão no teu armário, você dá aquelas que são gastas, aquelas que você está cansado de usar, ou você é capaz de pegar a melhor peça e dar a um pobre? Vamos parar um pouco e refletir. Eu estou dando a Deus as minhas sobras ou a minha vida? Podemos agora ler de novo este breve trecho e pedir que o Espírito nos ilumine para sermos como esta pobre viúva. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Vamos nesse momento anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o propósito do nosso dia, que abra o nosso coração a doar o que nos custa.
Podemos parar mais um momento para refletir em como colocaremos bem em prática o quanto nos propomos. Ofereceu tudo o que tinha para viver. Paz e alegria a todos. Dar tudo a quem tudo nos deu. Paz e alegria a todos. Aproveitamos para lembrar que a nossa campanha do agasalho, da coleta de roupas usadas, móveis, brinquedos usados, para vestir os pobres que acolhemos e para levantar a nova Guadalupe, continua. Olhe bem o que o panfleto que vem anexo fala e doe pelo menos o supérfluo que você tem em sua casa.